Olá pessoal, tudo bom? Vocês já me conhecem, eu sou o professor Leonardo Gonçalves, do Departamento de Engenharia, Controle e Automação da Universidade Gama Filho. Hoje vamos dar início a um curso de Sistemas de Controle 1. E a nossa primeira videoaula vai tratar dos aspectos introdutórios do sistema de controle. Bom, dessa forma, vamos definir o que vem a ser um sistema de controle. Para isso, vamos analisar algumas definições de estudiosos renomados da área. Katsuhiko Ogata, no seu livro Engenharia de Controle Moderno, definiu que um sistema de controle é o seguinte: um sistema que estabelece uma relação de comparação entre uma saída e uma entrada de referência, utilizando a diferença como meio de controle. Isso é denominado, então, um sistema de controle com realimentação. Bom, se ele define um sistema de controle com realimentação, é porque nós temos sistemas de controle também que não são realimentados. E a gente vai discutir isso em detalhes daqui a pouco. Bom, Norman Nise, ele definiu o sistema de controle como sendo um conjunto de subsistemas e processos construídos com o objetivo de se obter uma saída desejada com o desempenho desejado para uma entrada específica fornecida. Já Dorff e Bishop, no livro de Sistemas de Controle Moderno, definiram o seguinte: um sistema de controle é uma interconexão de componentes formando uma configuração de sistema que produzirá uma resposta desejada do sistema. Então, a gente pode observar a preocupação dessas definições com a saída do sistema, o que já era de se imaginar, ou seja, queremos, a partir de uma entrada específica, controlar variáveis do sistema a fim de se obter uma saída ou uma resposta desejada. Isso é o que todas as definições acima resumem. Bom, os sistemas de controle estão por toda a nossa volta. Todos os dias nos deparamos com sistemas controlados automaticamente. O elevador que pegamos todos os dias no nosso prédio ou no edifício onde trabalhamos, braços mecânicos robotizados em processos industriais, satélites de comunicação, lançamento de foguetes, um esguicho de água refrigerando uma peça metálica, são todos esses sistemas de controle. O estudo que iremos iniciar hoje vai nos permitir compreender e analisar como esses processos são e resolver problemas para garantir o controle automático e eficiente desses processos. Um bom sistema de controle pode ser manual ou automatizado. Um bom exemplo de controle manual é o que praticamos com frequência num dia de frio. É o controle da temperatura do chuveiro elétrico de nossas casas. A gente não se dá conta que partes essenciais do sistema de controle estão ali, fazendo parte do nosso cotidiano. O que estou querendo dizer é que, ao abrirmos o chuveiro, a água sai do encanamento, entra no chuveiro, acionando a resistência elétrica, que esquenta e passa a aquecer a água. Entretanto, a temperatura da água será inversamente proporcional à quantidade de água que passar lá pelo chuveiro. Logo, para tentar aquecer mais a água, nós fazemos o quê? A gente diminui o fluxo de água tentando alcançar aquela temperatura que instintivamente estabelecemos como meta. Essa meta estabelecida mentalmente é a temperatura que desejamos, é o set point do nosso sistema de controle manual, que estamos agora estabelecendo ao tomar um banho. Note que temos partes essenciais de um sistema de controle e não nos damos conta disso. O controlador, que nesse caso será o nosso cérebro, o atuador, nossa mão abrindo e fechando a torneira, e também um sensor, que será a nossa pele sentindo a temperatura da água e enviando essas informações para o cérebro. É claro que num processo simples, como o de regular a temperatura da água do chuveiro, o nosso objetivo será alcançado rapidamente. Mas em processos um pouco mais complexos, essa regulagem manual pode levar muito tempo, ou até mesmo nunca ser conseguida. Os processos de controle automatizados, eles permitem encontrar o valor desejado da saída muito mais rapidamente, com uma margem de erro nula ou bem pequena. Esses gráficos, eles mostram uma diferença perceptível na eficiência dos controles automatizados quando comparados com um controle manual. Note que no momento em que o controlador do sistema ajusta a resposta do sistema, essa passa inicialmente por um momento de transição. E depois ele alcança uma estacionalidade em torno de uma saída desejada. Aqui nós temos o valor do set point, essa linha preta central. Nós temos os valores obtidos conforme a gente ajusta a água do chuveiro pela torneira, num controle manual. E aqui seria o erro. Num sistema de controle automatizado, notem que o ajuste ele é feito de forma muito mais eficiente até encontrar então essa estacionalidade que vai coincidir com o valor de set point.
Bom, essas duas fases distintas da resposta de um sistema de controle configuram as duas principais medidas de desempenho, que são a resposta transitória e o erro no regime estacionário. Bom, vamos plotar aqui uma resposta típica de um sistema de controle. E a gente vai poder ver, então, a chamada resposta transitória, que é essa aqui, onde o comportamento do sistema varia muito com o tempo, né? E a chamada resposta estacionária, que é onde, na verdade, o comportamento do sistema ele tende a estacionar aqui em torno do valor de set point. Nessa figura, a gente pode observar dois outros conceitos importantes, o de equilíbrio e o de estabilidade. Dizemos que um sistema está em equilíbrio se, na ausência de qualquer força ou excitação, ele permaneça em seu estado inicial sempre, ou seja, ele nunca mude de estado. E dizemos que um sistema ele é estável se, ao ser excitado, ele passe por um estado de transição do seu estado inicial para um outro estado qualquer, mas que após algum tempo ele volte ao seu estado de equilíbrio, mesmo que num estado diferente que o inicial. Bom, esse sistema mostrado aqui na figura é estável, porque ele sai de um estado de equilíbrio inicial, passa por um momento de transitoriedade e depois ele volta para o estado de equilíbrio novamente. Mesmo que sendo um estado de equilíbrio, né, num valor diferente do estado de equilíbrio inicial. Este tipo de resposta mostrado é a resposta subamortecida, que tem a característica de cosseno amortecido. Outros tipos de respostas que vocês verão em sistemas de controle são as respostas criticamente amortecidas e a resposta superamortecida. Para entender melhor o que representa este comportamento de uma resposta, de um processo real, vamos analisar estas respostas para um sistema de controle de transporte vertical, para um elevador. Caso a resposta do elevador fosse subamortecida, como esta mostrada, o comportamento do elevador ao se deslocar do primeiro andar para um segundo andar seria o seguinte. Note que nesse caso haverá um comportamento não condizente com o que esperamos de um elevador. Note ainda que o conforto dos passageiros deste elevador será muito prejudicado caso a resposta do nosso processo seja subamortecida. Caso a resposta do elevador fosse superamortecida, esse seria o comportamento do elevador se deslocando do primeiro para o segundo andar. Agora, imagine se ele tivesse que se deslocar do primeiro ao 10º andar de um edifício nessa velocidade. Ou seja, fica claro que o comportamento superamortecido traz conforto aos passageiros do elevador, mas em contrapartida, ele traz prejuízos à paciência, que, é claro, não deixa de ser um desconforto. Bom, chegamos à conclusão que o comportamento ideal para o elevador seria uma resposta como essa, que conhecemos como resposta criticamente amortecida. Essas análises mais detalhadas sobre as respostas transitórias do sistema de controles nós faremos em videoaulas posteriores. Como dissemos, existe uma outra medida de desempenho, que é o erro no regime estacionário, que para alguns sistemas deve ser sempre nulo e para outros podemos contar com uma pequena margem de tolerância. No caso do elevador, a figura mostra o que representaria um erro no regime estacionário, também chamado de erro de offset. Representa uma diferença entre a resposta desejada e a resposta real. Os sistemas de controle eles podem ser de malha aberta ou malha fechada. Os sistemas de controle de malha aberta são aqueles que não possuem a análise da saída do sistema, ou seja, é aquele que, caso hajam perturbações, como as que, por exemplo, aparecem na figura, que provoquem saídas indesejadas dos sistemas, essas saídas não podem ser corrigidas, não tem como ser corrigidas. Os sistemas de malha fechada, eles são muito mais eficientes. Eles apresentam um ramo de realimentação que compara a saída do sistema com o valor desejado, que é estipulado no set point. O valor de entrada, o set point de um sistema de controle, nada mais é do que o valor que desejamos que a nossa saída tenha, não necessariamente na mesma unidade de medida. Portanto, ao comparar a saída do sistema com a desejada, caso existam erros, podemos enviar um sinal de erro para o controlador, que providenciará a correção desse erro enviando novas informações ao atuador e à planta do sistema. Portanto, os sistemas de malha fechada são muito mais eficientes que os sistemas de malha aberta. Entretanto, os sistemas de malha aberta eles têm muitas aplicações práticas, devido à sua viabilidade econômica. Os sistemas, os processos a serem controlados, eles devem, antes de qualquer coisa, ser modelados matematicamente.
Para tanto, o ideal é que façamos um esboço do processo como um todo, analisando fisicamente. Eis aqui um exemplo que é fornecido no livro do Norman Nise, da editora LTC. Nesse exemplo, temos um sistema de controle de ângulo de azimuth de uma antena parabólica, que tem essa configuração física. Um potenciômetro de entrada, que ao girar, vai girar aqui a antena fazendo o mesmo ângulo. Gerando o ângulo X aqui, eu vou ter um giro na antena exatamente de X graus. Nós sabemos que a engenharia que envolve esse processo é um pouco mais detalhada e podemos desenhá-la desse jeito, com engrenagens e amplificadores. Desta fotografia do processo, podemos ainda ser mais específicos e desenhar todo esse processo com potenciômetros de entrada e de saída e outros detalhes, como a armadura do motor, amortecedor, etc. Notem que aqui já aparecem algumas equações matemáticas que regem esse processo e que serão analisadas e explicadas em aulas posteriores. Notem a correlação de cada equipamento, de cada componente físico do meu processo com uma equação matemática que o rege explícita nos diagramas de blocos, né? Bom, esse diagrama ele dá origem ao que chamamos de diagrama de blocos propriamente dito e que será analisado e estudado pelo engenheiro de controle. Os cálculos, as análises que envolvem esse tipo de diagrama de blocos também será explicado em aulas posteriores. Bom, seguindo a ideia de Norman Nise, segue aqui um roteiro para realizar um projeto de um sistema de controle. Primeiramente, devemos determinar o sistema físico e suas aplicações, suas especificações a partir dos requisitos. Depois, construir um diagrama de blocos funcional. O terceiro passo seria, então, com base nas equações diferenciais que regem cada bloco, ou seja, que regem cada etapa do processo, né, eu determinar as funções de transferência. A gente vai ver que a gente faz isso através das transformadas de Laplace. Caso existam múltiplos blocos, eu posso reduzir, então, esses blocos em um único bloco funcional. Esse único bloco funcional traz todas as informações do meu sistema. E é essa função de transferência equivalente desse bloco funcional é que nós vamos estudar. Nós vamos fazer o quinto passo, analisar, projetar e testar para verificar se os requisitos foram atendidos. Que requisitos seriam esses? Seriam os requisitos de resposta transitória, adequadas ao comportamento do sistema que eu quero, o erro no regime estacionário, que deve ser muito baixo ou zero, e também garantir que meu sistema seja estável, garantir a estabilidade do meu sistema. Bom, essa foi a primeira videoaula do curso de Sistemas de Controle 1. Eu espero que vocês tenham gostado e não deixem de acessar o meu site para acessar as outras videoaulas www.professorleonardo.com.br. Abraços e bons estudos!